Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal O Reino em 360 Graus. Se você está aqui pela primeira vez, sinta-se à vontade em consumir o nosso material daqui para frente como um material que já está aí no nosso repertório. E você que já nos acompanha, que já consome os nossos conteúdos, eu quero te pedir muito obrigado pelo apoio. Sendo assim, ajude-nos a levar essa mensagem para o mais longe possível. E eu estou muito feliz porque eu quero dar uma notícia para vocês. A partir de agora, nós estamos trazendo uma nova dinâmica para o nosso canal. Além das entrevistas que já foram feitas, continuarão sendo feitas, nós traremos também uma nova roupagem para o canal, que seriam as temáticas. Eu estou convidando as pessoas que já participaram aqui do canal para voltarem e trazer um tema livre do gosto e da escolha dele. Porém, fazendo um link com a visão do nosso canal, que é o posicionamento da igreja para os últimos dias. Sendo assim, nas temáticas, a visão do canal continua como foi nas entrevistas. Nós não estamos aqui para medir quem é melhor, quem é pior, quem sabe mais, quem sabe menos. Sendo assim, evitamos de colocar um julgamento aqui. As pessoas vão estar livres para falar. Então, caso você não concorde com o que a pessoa falou, não tem necessidade de ir lá nos comentários e deixar discussões desnecessárias. E sim, venha aqui e compartilhe conosco aquilo que você entende sobre aquele assunto. Então, recado dado, e agora eu quero deixar uma breve reflexão para que você assista antes do vídeo e que Deus abençoe você ricamente com o conteúdo deste canal. Estou hoje aqui novamente com Jonatas Gianni, porém mais conhecido como Jonatas Fogo, né? Ele já passou por aqui, já explicou o porquê que é Jonatas Fogo, já deixou uma bio, já falou com a gente, respondeu as perguntas. E se você está curioso para saber por que Jonatas Fogo, ó, eu vou deixar aqui no cantinho um card, e esse card vai jogar você lá para a entrevista que ele fez. Ele passou aqui, respondeu as perguntas do jeito dele aqui, a gente deu muita risada, talvez acho que você vai se divertir, porque ele é um comediante cristão, ele gostou aí de ficar, né, fazendo as piadinhas dele, a gente deu bastante risada. Então, cara, agradeço de coração por você ter retornado e aceito esse desafio, cara. Não, eu que agradeço o convite aí, porque ele foi muito legal. O primeiro bate-papo foi muito legal e desafiador, né? Porque, como eu tinha até comentado da outra vez, eram uns assuntos que não é tão comum de eu estar estudando, não é uma coisa que eu busquei comumente me aprofundar, então eu tive que me aprofundar, foi bem legal, mas foi um aprendizado bem interessante até, né? E aí depois que eu fui realmente ver o que os outros falavam, aí eu falei, nem sabia disso daí, que legal. Alguns eu fiquei feliz, falei, ufa! Os povos mais teóricos, eu falei, nossa, não conhecia todos, mas pelo menos não sei, então tá ali dentro, do pensamento ali. Aí outros eu falei, eu tô precisando aprender mais. Mas foi bem divertido, assim, e, pô, é muito legal, né? Poder ver esse tipo de trabalho focado no reino de Deus de uma forma diferente. Agora a gente está
na moda aí dos podcasts da vida, então acaba sendo muito legal esse trabalho que você do 360 está realizando. Então é muito. A gente já tô profetizando que mais vai crescendo, vai ter equipe, Amém. vai ser Recebo, recebo. Amém, nós todos. Pessoal, É isso aí. é o seguinte, eu vou falar o quê? Né? Ele já veio, já participou, ele já está se sentindo em casa. Eu quero dar para ele a mesma liberdade, né? A mesma liberdade que eu dei para as outras pessoas. Porém, eu agradeci ele aqui. A gente falou nos bastidores do que tinha que acontecer, só que ele é meio comediante, acho que ele esqueceu, né? Que era para ele dar um spoiler do que ele vai falar, né? Então, meu queridão, eu vou passar a bola para você de novo, tá? E aí você deixa uma prévia aí do que a gente vai ouvir aqui de você hoje. Como eu comentei até um pouco na outra entrevista, né? Eu sou um cara muito prático. Eu não gosto muito das coisas teóricas, não sou contra, mas não sou o tipo de cara que vive muito a teoria. Eu gosto da coisa prática, eu gosto de ouvir, de ver coisa que eu consigo pôr em prática. E eu pensei muito, eu queria estudar, eu queria um pouco falar dessa parte da comédia, um pouco da arte em geral, porque eu também já fui de teatro, já fui de músico, então, enfim, essa parte artística, né, dentro do reino de Deus, queria trazer, mas eu falei, pô, não é muito a minha cara, eu gosto de uma coisa prática, né? E eu falei, eu vou falar sobre inspiração. Eu falei, pô, mas uma coisa tão subjetiva, como que você quer trazer prática para uma coisa tão subjetiva? É justamente pensar como que a inspiração para você realizar dinâmicas, atividades, ministrações na igreja, fora da igreja, onde você estiver, para criança, para adolescente, para adulto, para jovem, para idoso, em reuniões pequenas, em reuniões grandes, como a inspiração, saber usar a inspiração, né, e buscar inspirações na prática, como isso pode fazer o trabalho crescer e ter um alcance maior. Até como a gente brincou, né? Tem uma pessoinha ali da Bíblia, né? Um tal de Jesus, né? Que ele usava muito isso na prática, né? Ele pegava, ele tanto no sentido, bom, também não vou dar tanto spoiler, a gente vai falar um pouquinho mais, mas ele era um cara muito, ele usava muitas inspirações do que estava ao redor para trazer as coisas práticas, né? Para os servos dele, para os filhos dele, e para que ao que chegasse a palavra de Deus a nós hoje, é um pouco disso que eu queria falar. E pessoas, você que vai aí acompanhar, né, essa temática, a mesma coisa que aconteceu da outra vez, eu vou colocar aqui. Se você discordar ou, eu penso diferente sobre esse assunto que o Jonatas Fogo falou, não precisa ir lá, nossa, Jonathan, você precisa se converter, nossa, precisa estudar mais. Não, vem aqui, traz a sua visão. Vem aqui, faça uma temática com o mesmo tema, mas com uma visão diferente, não tem problema. Tá? Então, assim, eu vou entregar a bola agora aqui para ele vai falar, eu vou questionar, eu vou perguntar, a gente vai bater bola em cima disso que ele trouxe como o título, vamos dizer assim, inspiração, mas eu já tenho várias coisas para falar para ele a respeito disso, que de vez de ser subjetivo, vai se tornar algo mais concreto, e a gente vai conversando aqui. Então, Jonatas, a partir de agora é contigo. Vou até mudar, pode colocar o título como inspiração na prática. Acho que fica melhor aí. Vai ficar eu vou colocar inspiração, eu vou colocar inspiração só porque a minha arte só permite isso. Tá, tudo bem, fica inspiração, tá valendo. Uma palavra tá válida. Mas vamos lá. Eu vou até começar, eu não ia começar assim, mas eu vou, como a gente falou dessa questão de Jesus, é interessante, né? A gente vê como Jesus ele era muito prático, usando coisas do dia a dia das pessoas, né? Ele ia contar alguma coisa, então ele pegava as coisas do dia a dia das pessoas, como que funcionava para semear, porque era muito comum ali em Israel você ter pessoas que semeavam, que plantavam, que colhiam. Ele usava exemplos, coisas muito do dia a dia, né? E mesmo para falar, olha, então, sabe, assim como esse pão aqui que alimenta, eu vou ser o pão que vai. Assim como até símbolos, né? Ele pegava, ó, tá vendo esse pão que você tem que amacetar, que você tem que destruir para você poder se alimentar? Esse vai ser o meu corpo.
olha, tá vendo esse líquido vermelho aqui, o vinho, que lembra um sangue que você vai beber aqui, que é a mesma coisa. A uva você tem que espremer. As pessoas, elas tinham essa concepção, era comum muitos deles trabalharem ou verem esse processo. Hoje a gente nem tanto, né? Mas naquele tempo era muito comum. Você sabia, mesmo que você não era acho que é vinicultor, acho que é que faz vinho, eu não tenho certeza agora. Mas o cara, mesmo se você não fosse um cara que fazia vinho, você conhecia muito do processo, até porque não tinha tanta coisa diferente assim para fazer. Então você sabia que você colocava a vinha lá e você pisoteava, esmagava para tirar aquele suco concentrado para tomar. E tinha todo um processo de fermentação, blá, 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 tudo mais. E ele falou: isso daqui vai ser o meu sangue que está sendo entregue por vocês. Então ele usava muito esses exemplos, essas coisas do dia a dia, essas inspirações do que ele vivia no dia a dia, para exemplificar e pregar a palavra dele, dentro daquilo que ele tinha. Então, tanto de forma prática, como usando símbolos, seja multiplicando um pão, um peixe, sendo andando sobre as águas e falando, anda aqui também para você entender como é que a coisa funciona, como na conversa, né, através de parábolas. Eu acho que Jesus, talvez da época, ele era um dos maiores roteiristas que existia. Ele pegava e escrevia pequenas histórias com coisas do dia a dia, mas trazendo todo um símbolo por trás que até hoje tem gente pregando sobre esses roteiros que Jesus falava. Então, você tem noção, né? Eram pequenos curtas que Jesus ministrava ali, que rende história, rende significado até hoje, né, pra gente. E isso eram as fontes de inspiração. E aí, por que eu resolvi falar, né, sobre esse assunto inspiração, né? Eu tenho bastante amigos. Posso só fazer uma adenda, que você ficou em dúvida aí, né? O vinho não, só para deixar claro aí, o vinhocultor é o cara que planta, tá? O vinhocultor, viticultor, na verdade, você falou vinhocultor, mas é viticultor, tá? Viticultor. Ele é responsável pela plantação, cultivo e colheita da uva. Aí tem outro cabra que fabrica o vinho, é o enólogo. Que chique, olha. Parente de Enoque, não? Deve ser. Né? Enólogo. Essa eu não sabia, não. Enólogo, que é quem realmente faz o vinho. Faz o vinho. É isso? E tem o sommelier, que é o cara que explica, né? Toda aquela história, blá, blá, blá. Mas aí você estava usando simbologia, né? Então a gente trouxe aqui as... Mas não é para tirar a dúvida sua, a dúvida de quem está ouvindo, mas vamos embora. Legal. Não, vivendo e aprendendo. Não, e é legal. E a gente pega isso daí, né? E eu tenho muitos amigos que trabalham com o Ministério de Jovens, né? Eu, durante muitos anos, trabalhei com adolescentes. Mais de 9 anos eu trabalhei com o Ministério de Adolescentes de 15 a 18, com jovens 19 para cima, né? Hoje estou envolvido ministrando aula na escola bíblica. Minha sala é meio mesclada hoje. Jovens, né? 19 para cima e 12. Aliás, é engraçado. Eu tenho gente com 19 anos e tem gente literalmente com 65, 67. Então é muito engraçado. Você tem que dar uma aula ali, ó. Que tem que ser uma flexibilidade que é outro nível ali. Você falar com um cara que tem neto, com o cara que ainda nem namorada não tem. É bem engraçado. Então você tem que ter aquilo. E não adianta você chegar, você falar, o próprio Jesus é um exemplo que você simplesmente achar que você chegar e ficar falando diretamente a palavra, às vezes é difícil você alcançar a pessoa ou fazer ela entender. Então, o próprio Jesus fazia o quê? Ele pegava aquela palavra que ele queria ensinar e de uma forma prática ele trazia alguma inspiração que fazia com que aquela palavra pudesse fazer parte do dia a dia da pessoa para que ele entendesse e absorvesse com mais facilidade. E ela se tornasse até mais atrativa. Porque se ele começasse já falando, porque como diria Isaías, como diria Jeremias, ele perdia metade do público. Agora, quando ele começava falando, olha, importa que assim como Moisés levantou a serpente... Opa, peraí, tem uma historinha que ele está contando aqui. Moisés, eu lembro, tem uma historinha de Moisés que levantou uma serpente no deserto. Um dia o filho do homem... Aí ele já começa a trazer a profundidade da palavra. Ele começa contando uma parábola de um homem que estava semeando e, de repente, ele tem toda uma aplicação da pregação do evangelho. Então, é interessante como Jesus pegava a coisa prática, primeiro para atrair atenção,
ganhar a atenção do público, para depois trazer a palavra. A viúva pobre, por exemplo, ele pegou e falou, ó, tá vendo? Olha ali, ó, observa aqui só, tá vendo aquela viúva ali, ó, que tá lá, que colocou 2 moedinhas, que não sei o que, ele pegou primeiro uma coisa de exemplo que eles estavam vendo acontecer, e em cima daquela situação visual, ele pegou e aí ele trouxe a aplicação da palavra de Deus naquilo. E hoje não é muito diferente. Você às vezes tem que trazer coisas que fazem parte do dia a dia, que atrai a atenção da pessoa, para então você conseguir aplicar a palavra de Deus em cima daquilo para a pessoa entender melhor, absorver. Você ganha atenção, e ganhando atenção, aí você ganha o coração. Você vai trabalhando ali para levar a fé para a pessoa. Mas aí uma coisa que eu sempre conversei muito com esses amigos que trabalham com liderança, às vezes eles falam, nossa, Fogo, mas eu não consigo ter ideia para fazer coisa diferente. Da onde você tira a ideia? Como é que você faz o negócio? Então eu fiz uma programação lá que chamava Contágio. A gente fez um curta-metragem que tinha toda uma pegada como se fosse meio de contaminação zumbi e tal. Só que aí a contaminação, então eram coisas do mundo contaminando as pessoas e elas estavam morrendo. E a solução ali, tem um curto, tá na internet, inclusive, depois se quiser eu posso mandar o link para linkar na descrição, tá lá, é bem legal essa produção que a gente fez. E ela foi a abertura dessa programação. A gente também teve um sketch ali ao vivo que a gente fez, tal, mostrando como as pessoas deixavam o estado de Jesus, foi bem interessante. E aí foi todo um mês discorrendo sobre como o mundo contaminava. Então, cada sábado, né, naquela época a programação era de sábado dos adolescentes, né, a gente trabalhava um assunto específico. Então, como que a gente é contagiado através do que eu ouço e do que eu falo? Como eu sou contaminado através de lugares que eu frequento? Como eu sou contaminado através de coisas que eu vejo? Enfim, através do convívio, enfim. Foram vários pontos, assim, que a gente foi trabalhando. E acabou atraindo a atenção deles, porque primeiro tinha aquela coisa toda meio zumbi, e você vê aquele vídeo com os caras que são, né, aquela coisa meio morto-vivo, assim, e foi atraindo, só que no final das contas era uma aplicação direta da palavra de Deus, né? E a gente fez uma época também de Game of Thrones, então eu pegava as famílias, né, uma época que estava no auge lá, né? A gente pegou as famílias, né? Cada família que tem Game of Thrones, não sei quantos aí já assistiram, se já chegou a assistir, né? Tem os lemas das famílias, né? Então eu escolhi algumas, aí a gente brincava, fazia sempre alguma chamada relacionada a Game of Thrones, a série, e especificado a família. Só que eu pegava o lema daquela família e trazia a aplicação daquilo à luz da palavra de Deus. Então, sei lá, por exemplo, tinha os Stark, né? Que era o inverno está chegando. E aí a gente falava sobre a volta de Jesus. Aí tinha o outro lá dos Lannisters. Ixi, eu não vou lembrar todos agora. Mas eles pagam a dívida. Então, esse era... Eu fiquei na dúvida por causa disso, porque na verdade é que eles são conhecidos por pagar essas dívidas. Mas o lema deles da casa eu acho que é uma outra coisa. Mas enfim, tinha isso daí. Tinha tanta gente lá. Tinha tanta gente, gente. tinha tanto nome que não dá nem pra você lembrar direito, né? Tem vários. Eu lembro que trabalhou os Tully, os Lannister, os Stark, os Targaryen, enfim. E você viu que agora estão fazendo um seriado de cada casa, né? Exatamente, que nem agora tá da Casa do Dragão, né? Então, já tem material para você continuar trabalhando aí, ó. Na verdade, eu já tô com uma ideia. Eu vou até jogar aqui. Quem quiser pode usar. Não tô usando ainda, mas se alguém quiser usar, pode usar, que seria a Casa do Leão. A Casa do Leão. Você pode falar sobre o leão da tribo de Judá, meu amigo, ó. Mas já dei uma inspiração para vocês aí, ó. De graça. Mas os Lannister é a Casa do Leão, né? Os Lannister são a Casa do Leão. Targaryen aproveitar a série, né? Targaryen era a Casa do Dragão, né? O Targaryen era o dragão, os Lannisters eram o leão, os Starks eram o lobo, aí depois tinha lá os veados, tinha o urso, tinha um monte de gente lá. Exatamente. Então, mas fica a ideia aí, quem quiser aí, ó, tá aí, pode usar. Tô com ideia aqui. Se quiser, depois me chama, eu troco uma ideia, eu falo mais ou menos como é que eu tava pensando, inclusive, porque eu não tô em prática, não coloquei em prática em nenhum lugar. Se quiser usar, tô de boa. O que importa é que o reino de Deus produz. Amém. E aí eu já começo a entrar realmente no assunto que eu quero comentar hoje. Ok, beleza, que legal, mas de onde você tira?
Então, primeiro, um dos primeiros pontos para você conseguir ter inspirações para criatividades, dinâmicas, assuntos é quais são as suas fontes e ampliar as fontes de inspiração. Se você, por exemplo, só lê um tipo de coisa, só vê um tipo de coisa, a sua inspiração vai estar sempre restrita àquilo. Ah, mas eu quero alcançar mais pessoas, então eu tenho que começar a ampliar minha fonte de inspiração. É claro que você tem que ser sempre a sabedoria de tomar cuidado ali, até que ponto você está se inspirando, até que ponto você está se contaminando. Ser inspirado. Exatamente. Aí, irmão, aí é você, sua fé em Deus, eu não tenho nada a ver com isso. Eu tô dando uma voz, você vê que você tá mais sendo contaminado do que contagiado. Ah, mas a culpa é sua. Pastor, eu ouvi entrevista ali, tinha um cara lá falando que eu devia ler um monte de coisa. Né? Então a culpa é dele. A culpa é dele. Procura ampliar, procura ler coisas diferentes, procura pelo menos estar por dentro. Não precisa se aprofundar, mas entende um pouquinho do que está acontecendo, como é que está funcionando. Pô, qual que é o próximo filme da Marvel que está para lançar? Que agora está para lançar, por exemplo, que a gente sabe que, por exemplo, é uma coisa que explode, todo mundo fica esperto. Que é, por exemplo, que não, um dos próximos, eu acho que o mais forte que está para vir da Marvel é o Pantera Negra agora 2, né, o Wakanda Forever. Pô, já tenta entender um pouquinho do que é, do que vai ser trabalhado, porque isso já pode te inspirar. Ah, você precisa necessariamente ir lá assistir o filme? Às vezes não, porque tá tudo na internet. Basta você pesquisar um pouquinho, ir atrás, ver o trailer, ler um pouco do que está saindo, do que está acontecendo, isso já vai te abrindo algumas janelas. Tem uma época, por exemplo, que a gente fez uma programação, que a gente fez uma atividade, na verdade foi uma gincana, foram várias atividades. Uma delas a gente fez um rouba-bandeira, que é uma coisa normal, a gente já fez com criança, então já estava meio que ali entranhado de uma inspiração de algo que a gente fez como criança, brincar de rouba-bandeira. Mas na época eu estava lendo um livro que chamava Percy Jackson e os Olimpianos. Aliás, está para sair uma série do Disney Plus. É óbvio que quando for acontecer, eu vou resgatar essa ideia de novo, né? Dentro do livro tem um momento que tem forma resumida, né? Trabalha como se fosse a mitologia grega, como se ela realmente existisse ainda nos dias de hoje. Então tem todo um histórico lá que não é relevante agora. E tem um momento no livro, no primeiro livro, são 5, do primeiro livro, em que eles têm, dentro do acampamento dos meios-sangue, que eles falam que são os filhos dos deuses, né? Uhum. Um rouba-bandeira, é um rouba-bandeira, só que é uma pegada toda de guerreiros, que eles vão ter que lutar, e conforme vai sendo derrotado, vai saindo do jogo e tal, até conseguir pegar a bandeira do inimigo. É a mesma ideia do jogo, mas uma coisa violenta, vamos assim dizer. Eu falei, pô, seria divertido, como é que eu posso reproduzir isso? Então eu dou uma evoluída numa atividade que eu já conheço, que é o rouba-bandeira, e ao mesmo tempo eu apresento algo para eles que parece que é algo totalmente novo, mas não é. Porque ele já está lá, eu só estou pegando um monte de inspiração de essência. O que a gente pensou? Vamos fazer essa gincana. Lá no Parque Ecológico, aqui em Campinas tem um parque ecológico ali, né? Vamos fazer lá porque geralmente é mais tranquilo. Que tem o Taquaral, que é mais famoso, que é o popstar dos parques de Campinas. E tem o Parque Ecológico, que é o menos famoso, que é mais afastado e não tem muita coisa, então quase ninguém vai. Falei, vamos lá que tem menos movimento. Pegamos uma parte que tinha as árvores ali e tal, cercamos, fizemos como se fosse onde seria o campo de batalha. Tinha dividido onde seria a área de cada um. E aí a gente amarrava uma bexiga nesse. Falei, como é que eu vou fazer a parte da guerra, né? Amarrava uma bexiga em cada um. Se a bexiga dele fosse estourada, é como se ele tivesse sido derrotado, ele tinha que sair. Ao invés de ter aquela coisa de tocou na pessoa, ela fica congelada até alguém poder relar nele para voltar, não. Estourou a bexiga, ele sai do jogo, e aí as regras continuam a mesma. Chegar do outro lado, pegar a bandeira e trazer para o seu time. No meio, aí a gente criou algumas coisas também. No meio tinha umas bexigas escondidas entre as árvores, que se a galera achasse, ele podia dar para alguém que morreu, que saiu do jogo, para essa pessoa poder voltar. Então tinha uns esquemas assim também. E aí depois a gente teve uma aplicação da palavra de Deus, tal, em cima, não só disso, porque na verdade foram várias gincanas, várias atividades, né? Então essa foi uma das que a gente usou. A gente acabou usando essa atividade outras vezes também, mas de forma mais isolada, para representar, por exemplo, as batalhas ali do rei Davi. Essa mesmo você pode usar para qualquer batalha, depois é só você aplicar do jeito que você quiser. Ela fica para usar para qualquer batalha. E eu peguei
uma dinâmica que eu já tinha que vir da minha infância, eu, da minha equipe, adaptei com uma história que eu li no livro e com coisas que eu tinha acesso que eu podia fazer. E parece, nossa, que mega inspiração. Não é nada demais. Eu tinha essas fontes que já estavam lá. Eu só juntei e fui fazendo esses pedacinhos. Mas eu tinha ampliado, então eu estava lendo aquele livro, porque um dos adolescentes estava lendo aquele livro, ele só falava do livro, estava influenciando uma galera de adolescente a ler o livro. Eu falei, então tá tudo esse monte de gente, metade dos adolescentes está lendo o livro, está se inspirando, vamos ler, vamos ver o que tem aí, o que eu posso aproveitar disso daqui. Peguei coisas que já faziam parte da nossa vida, da nossa infância e tal, e a gente vai usando, e aí eu trago a palavra de Deus. Então, ampliar suas fontes de inspiração é algo muito importante, principalmente para quem trabalha com criança, adolescente e jovem. Entender o que eles estão convivendo, o que eles estão vendo, o que eles estão lendo. Seja para falar bem ou para falar mal. Porque falar mal também sem saber o que é um problema que você perde a autoridade. E acredite, eles percebem que você está falando de uma coisa sem saber o que ela é. Acredite. Se o cara gosta, eu lembro até hoje, uma vez, estava num acampamento, o pastor quis falar mal dos filmes da Marvel. Engraçado que 2 anos depois estava ele lá usando o filme, a camiseta dos Vingadores, tá? Eu falei, se contradiz, mas vou disfarçar que não aconteceu. Ele estava lá e quis falar mal, porque quando eu era mais novo, tinha uns super amigos. E aí você vê como o mundo está morrendo, porque depois dos super amigos, aí veio a Liga da Justiça. E depois da Liga de Justiça, agora tem os Vingadores. Pô, como que de super amigos agora viram os Vingadores? Olha que coisa mais negativa, né? Eu, sinceramente, depois daquilo ele me perdeu. Eu não sei mais o que ele pregou, porque eu pensei, nossa, mas primeiro, Super Amigos era do desenho animado, nem é dos quadrinhos. E Liga da Justiça é da DC, nem é da Marvel. Vingadores existe, inclusive, antes da Liga da Justiça, nos quadrinhos. Então, na verdade, não é uma coisa que evoluiu, agora tá... Mas ele me perdeu, porque claramente eu vi que ele não sabia o que tá falando, ele não estudou, ele só pegou essas referências quebradas, sem um pouquinho, tá? Ele precisava ter lido 2, 3 pesquisas no Google, ele tinha já visto que eram coisas que não tinha nenhuma relação. E aí ele poderia ter usado, e o pior, porque a palavra que ele trouxe fazia sentido. A parte da palavra de Deus, ele estava certo. O exemplo que ele quis trazer para tentar identificar o povo estava errado porque ele não conhecia, ele não sabia do que ele estava falando. Então, é importante você entender, você conhecer. Se você não tem certeza, é preferível você não falar do que você falar, porque você perde a autoridade, aí mesmo você falando algo certo, por eles verem que você não sabe do que está falando antes de falar o certo, você perde a autoridade do certo que você está falando. Não sei nem se ficou meio confuso de falar certo, falar errado. Não, mas tá. Deu para entender, né? Então toma bastante cuidado. Na dúvida, eu não tenho, não é uma coisa que me interessa, então não fale sobre o assunto. Porque é mais fácil você perder eles falando sobre assunto sem conhecimento do que você não falando sobre assunto. Fica uma dica prática. Eu dei um exemplo que aconteceu comigo. Era um pastor meu referência, continua sendo até hoje, mas aquele dia, naquela pregação, ele me perdeu. Aquela pregação, que poderia ter sido uma bênção para minha vida, eu me perdi porque eu vi claramente. Eu só fiquei pensando, a partir daquele momento, eu só fiquei pensando que não tinha nada a ver com o que ele estava falando. Falei, mas de onde que ele tirou essa ideia? E eu me perdi na pregação ali. Uma aguinha aqui. E aproveitar que você vai tomar uma aguinha, eu li um livro, chama A Comunicação que Transforma. Se você puder depois ler esse livro, vai ser bênção para você também, independente da área que você faça, seja um comunicador, tá? Cara, fala muito sobre esse aspecto da pessoa não saber o que está falando. Ela se preocupa mais com o conteúdo que ela preparou, ela quer derramar isso nas pessoas, ela está mais preocupada em a performance dela, do que com aquilo que a pessoa vai lembrar na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, né? E ali ele fala, você tem que ir ao ponto. Não adianta ficar puxando, abrindo várias caixinhas, não adianta ficar abrindo várias caixinhas, que a hora que você tiver na quarta caixinha, a primeira caixinha o povo já esqueceu, né?
E tem um outro livro também, quem deu isso foi minha esposa, chama Libertando o Poder Criativo, do Ken Robinson. É uma das poucas pessoas que não fazem parte da família real e recebeu o título de Sir da Rainha Elizabeth, falecida Rainha Elizabeth, devido à busca que esse cara está fazendo com esse trabalho dele de resgatar e libertar o poder criativo na vida das pessoas. Porque toda vez que você fala criatividade, primeira coisa que vem na sua cabeça, arte, pincel, tinta, bagunça. Cara, criatividade é para a vida. É a criatividade para você resolver um problema, às vezes no seu trabalho, resolver um problema no seu ministério, resolver um problema na comunidade, é ser criativo. E sabe o que é mais interessante, Jonatas? Ele fala no livro que todo mundo nasce criativo. A gente vai desaprendendo a criatividade. A criatividade você não aprende, você desaprende. Aí ele faz um exemplo, que não sei se você vai concordar comigo, tá? A criança, quando começa a ter um contato com a escola, é aonde? Na pré-escola. No prézinho, o que essa criança faz? Ela brinca, ela pula, ela roda cambalhota, ela brinca de bambolê, ela sobe na árvore, ela pinta, ela inventa, ela faz as guerrinhas dela lá, ela vira um super-herói. A cabeça dela é o pequeno mundo de Bob, né? O surpreendente mundo de Bob. Né? Tanto é que a criança não vê a hora de voltar. É um mundo de fantasia que ele vive, né? É um mundo de fantasia. Ele está ali fluindo, criatividade. Não interessa se o desenho ficou feio. Não interessa se ele acha que é um incrível Hulk, parece uma formiguinha. Não interessa. É a criatividade dele, beleza. A criança está desenvolvendo tudo tal. Aí chega o primeiro ano, o que acontece? Nada de pintura, nada de brincadeira, nada de nada. Agora você vai aprender que 1 mais 1 é 2, B com A é Bá, C com A é K, D com A é Dá. Acabou. Acabou. Aí ele fala no livro uma frase... de ver a realidade. Aí tem uma frase no livro que ele fala o seguinte, e o adulto criativo é a criança que não morreu. Uhum. E outra, sabe aquela história assim, que as pessoas conseguem denegrir, no sentido, a gente está numa reunião, certo? Tá todo mundo ali tentando resolver um problema, alguém pega e faz uma piada. Ô, meu querido, a conversa aqui é séria. Peraí. Repreende, né? Peraí. O ser engraçado tira a seriedade da pessoa, do que ela tá falando? Né? Então, assim, a gente começou a ser podado e foi colocado dentro da caixinha do sistema. Por isso que as pessoas falam, pensa fora da caixinha. Na verdade, a gente nasceu fora da caixinha. Colocaram a gente dentro dessa caixinha. E nesse livro ele fala muito sobre isso que você está falando. Essa inspiração. Todos nós nascemos criativos, Jonathan. Você, graças a Deus, não deixou essa criança morrer em você. E você consegue enxergar essa inspiração, essa criatividade, blá, 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 blá. Né? Então, eu só queria fazer esse adendo, porque esse pastor, infelizmente, ele não soube se comunicar, não pesquisou, né? E poderia ter usado de outra forma, mais criativa, essa analogia e tudo tal, mas manda bala. Legal. Não, mas é verdade. E até aproveitando ainda o parênteses, né? A relevância do pai, né, principalmente nesse momento quando ele entra para a escola mesmo ali, né? O ensino fundamental e tal, já que a escola não faz isso, ele estimular, ele criar situações em casa que continuam estimulando a criatividade da criança, de brincar com a criança. A gente já está envolto em tantas coisas que a gente não dá as oportunidades, né? Não deixa a criança ser criança. E aí, justamente, você complementa a escola matando essa criatividade, essa criança que no futuro pode ser toda a diferença dele para... Pode falar. Não, continua. Toda a diferença dele, conclui, depois eu falo. Toda a diferença, né, para como ele vai ser no futuro, que tipo de adulto ele vai ser e que tipo de resolvedor de problemas ele vai ser. Porque quanto mais criativo, mais fácil encontrar uma resolução. Esses dias mesmo, eu trabalho com treinamento em implantação, né, dentro da minha empresa, sou supervisor da minha área, e eu tive uma ideia de uma melhoria de como fazer ali, num filme que eu estava assistindo. Estava assistindo uma série, na verdade, estava assistindo uma série
De fantasia, nada a ver. Acho que era até essa dos Anéis do Poder, se não me engano, que eu tava assistindo, que terminou. Ai, vai demorar 2 anos agora. Fazer o quê, né? Vai fazer. Eu tava assistindo ela e num aspecto lá que comentou lá na série que aconteceu uma coisa, eu falei, nossa, eu acho que eu... Ele simplesmente me deu um insight que sinceramente não tem nada a ver. Eu não sei por que meu cérebro relacionou aquilo. Mas ele relacionou uma solução para algo que eu precisava para uma parte nossa do meu setor de implantação e de treinamento, de trabalhar com os clientes. Porque você tá ligado, você vai pegando essas ideias, né? Eu vou falar o que eu queria falar, que eu levantei o dedinho, não vou esquecer, mas eu quero usar o que você falou, para quem não sabe, para quem não foi lá no YouTube ainda, né, não viu ali algumas coisas, mas, cara, sabe como como surgiu a ideia do Reino 360 graus? Você sabe porque eu te mandei o áudio explicando, né, na época lá, por que surgiu. Para você que está ouvindo, foi assistindo uma série de carro, corrida de carro, que tinha um rapaz que ele era não patrocinado, né, mas ele recebia porque ele conseguia ir lá nos Emirados Árabes tirar foto do carro dos sheiks lá. Aí ele falava, ó, esse carro aqui é uma Ferrari, esse carro aqui é um Lamborghini, tem tantos cavalos, blá, 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 blá. O cara não entendia nada de carro, mas ele só fazia as fotinhas ali, parecia que ele entendia de tudo. Aí quando ele teve que correr, aí ele viu que o negócio é outra pegada, ele começou a conversar com mecânicos e com o nego que fazia ali os seus sleepers, né? Ele vinha com super carro e os caras vinham com aqueles carros tunados feitos na garagem de fundo de casa, né? E aquilo ali, eu falei, uau, o cara viaja o mundo inteiro para ficar fotografando um carro e agora ele está viajando lugares para entender como dirige o carro, o que é melhor, se é turbo, se é injeção, se é carburação, lá, lá, lá. Falei, cara, eu podia fazer isso, mas voltado para o reino de Deus, começar a conversar com as pessoas a respeito do mesmo assunto, né, que os caras estavam falando de carro, mas cada um tinha uma visão de como tinha que funcionar o carro, cada um tinha uma visão de como que funcionava, cada um achava melhor de uma forma, e acabou do insight nada a ver, acabou aparecendo no canal. Então, assim, cara, tem que estar ligado, tem que estar ligado. E quando eu levantei o dedinho, só para concluir, quando você falou, né, a criança sai do pré, vai para o fundamental, vai para o ensino primário ali, tudo tal, o pai tem que continuar, né? Mas o maior problema é que, às vezes, o pai frustrado, que não conseguiu ser algo na vida dele, quer impor isso para o filho. O nosso, eu falo nosso porque é do Brasil, né? O nosso maior ilusionista, ele conta o testemunho de que o pai dele queria que ele fosse médico, e ele queria ser mágico, ou ilusionista. O pai queria que ele fosse médico, e ele queria ser ilusionista. Mas o pai queria que ele fosse médico. Sabe o que ele fez? Ele foi, estudou lá 5, 6 anos, pegou o diploma, falou, pai, tá aqui. Era isso que você queria? Tá aí, ó, o diploma tá aí, agora eu vou ser ilusionista. E o cara é o maior ilusionista que nós temos no país, e se não for comparado aos maiores do mundo. Então, assim, nesse livro do Libertando o Poder Criativo, a mesma coisa, ele fala que a educação no país, ela devia ser pautada em cima da capacidade da pessoa. Jonathan, para e pensa, você chegar na escola, você ter aí uns 4 anos para um professor, um tutor, um psicólogo falar assim, pera um pouquinho, esse menino aqui tem potencial para humanas. Daqui para frente, esquece exatas, esquece. Para que ensinar química para essa criança? Para que ensinar física para essa criança? Ela não vai usar. Vamos, mas assim, imergir essa pessoa em humanas. Ou o cara que é da exata. Para que eu vou ensinar história para esse cabra se ele pode ser um metafísico aí para resolver o problema do Elon Musk aí, que está querendo fazer né, o motor da velocidade como que eles estão falando? O motor de dobra? Cara, pode ser uma criança. Pode ser uma criancinha, mas não. Cara, eu estudei tanta coisa na minha vida acadêmica que eu nunca usei na minha vida. Eu sabia fazer naquela época que o professor estava explicando, era algo, né, bem ali recente, algo bem vivo para você sabia resolver aqueles cálculos. Agora, na minha vida, eu não consigo colocar aquilo lá em prática. Para que serviu aquilo? E ele fala isso no livro, que a educação no país, seja lá qual for, deveria ser pautada na capacidade da pessoa. E tentaram fazer isso aqui no Brasil, né? Tentaram mudar e foi
Foi cortado. Queriam fazer isso. A partir da faculdade, a pessoa ia poder, até no vestibular. Queridão, você vai prestar humanas? Então o seu vestibular vai ser sobre humanas. Você vai prestar exatas? Então o seu vestibular vai ser em cima de exatas, para ver se você é capaz mesmo. Não, não. No Brasil não pode ser assim. Porque eu preciso ser o superentendido de física, se da minha faculdade de marketing eu não vou usar. Eu, por exemplo, sou formado em marketing e tive que fazer no caso, eu ainda consegui ProUni, né? Então eu não paguei nada. Mas meu ProUni eu tive que tirar uma mega nota em tudo. Em matemática, em física, em química, em biologia. Essas 4 mesmo que eu falei, nunca usei. A química e biologia ainda eu gostava muito porque eu achava interessante. E eu era um ótimo aluno, mas sinceramente eu teria lucrado muito mais estudando outras coisas que depois no futuro eu usaria, porque era só uma coisa que eu gostava, achava legal, mas não. Eu já de pequeno não tinha interesse, assim, realmente falar, vou seguir carreira nisso. Eu só gostava, eu achava interessante. E agora, voltando para o seu aspecto aí, que você trabalha com jovens, adolescentes, hoje você dá aula com uma faixa etária um pouco mais heterogênea aí, né? Cara, a igreja precisa pensar dessa forma. Ela precisa pensar dessa forma e incentivar a pessoa para o propósito dela. Exemplo, todo mundo fala, mas ser pastor, tá, amigão, não é para todo mundo. Cantor, não é para todo mundo. Se Deus quer você limpando o banheiro e você entender que é propósito, você vai fazer a melhor coisa do mundo. Lembra aquele movimento do United, da época lá, do Hillsong? Sim, que era o grupo dos jovens, louvor dos jovens? Cara, você chegou a ver algum documentário? Tentando imitar. Não, mas você viu algum documentário de como que eles faziam para fazer um show em alguma localidade? Eu vi algumas coisas. Eu cheguei a ver aquele The Heart Revolution, que eles contam um pouquinho, e teve um documentário deles mesmo, que foi o... Nossa, eu tenho o DVD, inclusive. Não, eles chegavam, por exemplo, ia ter o culto, sei lá, vai fazer o culto lá no Parque Ecológico. Eles iam fazer o evento lá no Parque Ecológico, domingo. Só que a produção deles chegavam 10, 15 dias antes, se adaptavam no local ali, ia conversar com a comunidade, faziam obras sociais com a comunidade, não no sentido de dar roupa. Não, eles iam lá carpir uma calçada, eles iam lá pintar uma parede, iam lá resolver um problema de uma senhorinha que morava sozinha, um chuveiro, alguma coisa. Mas o que vocês querem de volta? A gente não quer nada, a gente vai fazer uma apresentação domingo, se você puder ir lá, beleza. E aí, olha como são as coisas. Um monte de gente envolvida na produção disso. Aí foram entrevistar o rapaz que estava limpando o banheiro. Falou, amigão, vamos lá, vamos ser bem sinceros, vai. A muvuca tá lá, ó. Tá todo mundo louco, vidrado por causa da galera que tá cantando lá. Mas você tá aqui limpando o banheiro. E feliz, eu disse, sim. Sim, porque a mim foi dado esta dignidade. E eu fico pensando, se a pessoa vem no show e chega aqui e o banheiro tá sujo, pode ser a música mais linda que tocou lá. Ele vai embora falando que o banheiro estava sujo. Agora, se ele for embora falando que o banheiro estava limpo, o show, tanto faz o que aconteceu. Então, o que está faltando, eu acho, para a igreja, além da criatividade, além da inspiração, como você está falando, Jonathan, são poucas pessoas que têm esse viés, é a gente ter a sensibilidade de falar, Deus, o que o senhor tem para aquela pessoa ali? Ó? Aonde que o senhor quer usar ela de forma efetiva? Jonathan, a pessoa certa no lugar errado é o capeta. Sim. A pessoa certa no lugar errado é o capeta. Não adianta. Dá até para eu pular aqui um tópico, né? E ir direto para o último, que seria um pouco de adaptar essas inspirações para sua realidade, porque faz muito sentido. Eu vou até fazer isso aqui agora. Faz isso Faz agora. muito sentido. Faz agora. Porque, justamente, a importância da expressão, não só nesse aspecto do que eu estava falando ali, de criar as atividades, porque, beleza, eu me inspirei, achei legal, vi, ou às vezes vi em alguma outra igreja acontecendo. Não adianta você pegar aquilo, fórmula pronta, e achar que você vai trazer e aplicar, vai ser igual. Que é uma realidade diferente, é um público diferente, talvez aqui funcione e lá não. Talvez lá funcione, aqui não. Pega e adapta. E aí faz sentido nessa conversa que a gente está falando, de justamente
você entender e saber usar o seu público, né, num bom sentido, obviamente, seja criança, adolescente, jovem, de conseguir impulsionar eles naquilo que eles são talentosos. Então faz muito sentido a gente estar falando. Sim. Pô, o cara, por exemplo, teve uma época, eu sempre gostei muito dessa parte de filme, de curta-metragem, já fiz alguns curtas lá no meu canal, tal, né, como esses que eu falei, eu gostava muito. No começo, eu não fazia nada disso. Fazia uma coisinha ou outra, muito simples, mas quase não fazia. Por quê? Não tinha galera para isso. O que mais tinha na minha igreja, o que era o foco ali, era a dança. Inventava tudo que era coisa com dança, ou pegava só os assuntos aleatórios. De repente, começou a surgir muito adolescente que curtia filme, série, que curtia editar, que eu via que gravava umas coisinhas para a internet. Como eu vi que tinha um grupo muito grande de adolescentes que curtia essas coisas, assim como eu, e que tinha um perfil de ser influenciador, de que arrasta os outros que tá a fazer junto, eu falei, agora é o momento perfeito para eu trabalhar essas coisas. Eu fiz um festival de cinema nos adolescentes, então lançava um tema e eles tinham que fazer curta, dividir entre grupos e fazer curta-metragem com aquele tema, e a gente fazia uma competição e depois fazia como se fosse uma entrega, todo mundo assistia os curtas e depois fazia no outro sábado como se fosse uma entrega de Oscar premiando, tipo, melhor roteiro, melhor filme, melhor ator, melhor não sei o quê. A gente fez isso porque naquele momento fazia sentido, porque eu tinha uma galera que curtia aquilo. Assim como teve uma época que eu comecei a ter muita gente lá que gostava de cantar, de tocar. Eu falei, opa, então agora tá perfeito para eu ir para um festival de talento, um festival de música, ou fazer uma coisa diferente. Teve uma época que tinha um grupo de pagodeiro lá. E a metade... Eu detestava pagode, não gosto do estilo da melodia, independência de crente. Não vem com graça, não, que o Alan André ele veio aqui e é pagodeiro, hein? Ele veio. Fala mal dele, não, hein? Parceiro. O pior é que eu não posso falar, sabe por quê? Porque eu incentivei esse rapaz a tocar. Eu fiz ele tocar. Amém. O que acontece? Começou a surgir essa galera, ele era um deles, Camarguinho, uma galera só tocar pagode. Eu peguei e falei assim: quer saber? Já que tem tudo esse povo que quer tocar pagode, vou fazer um grupo de pagode. Acabou. E fiz um grupo de pagode, e eles tocavam, inclusive, aí o Alan entrou, aí eles se juntaram entre eles, começou, e durante muito tempo, o louvor nos adolescentes, o momento nosso de louvor era pagode. E eu mesmo fui obrigado a mudar. E o pior, eles tinham quem tocasse, não tinha quem cantasse. Eu ainda fui obrigado a cantar pagode, então eu tinha que ouvir para cantar com eles. Depois, tendo os cantores, aí eu pude deixar esse cargo e deixar com eles. Aí eu me converti. Exatamente. Durante muito tempo. Aí depois começou a ter a banda que tocava o que eu chamava, para não também desfazer, eu falava que era música contemporânea, que era mais uma pegada pop, que a gente copiava muito Hillsong United. Então aí a gente intercalava. Um sábado era o pagode, outro sábado era essa galera do Hillsong United. E a gente ia intercalando, por quê? Eu também não vou deixar de valorizar, até porque eu tinha um grupo grande que tinha um interesse. Fazia programação especial de pagode. Aí tinha um pastor nosso, que é da nossa igreja em Jundiaí, né? Que ele é mega, mega fã de pagode. Sempre trazia ele para vir, para ministrar. Ele já vinha com o pandeiro dele. Era muito divertido. A gente fez uns 3 desse, né? Especial, assim, só. Programação inteira só de pagode. E era muito legal. Para minha realidade fazia sentido. De repente, para outras não faz. E aí, então, aí vem de você pegar essas inspirações que você buscou e falar, beleza, como que isso pode ser adaptado para a realidade que eu vivo, para as crianças que eu tenho, para os adolescentes que eu trabalho, para os jovens que estão aqui, para os idosos. Então, você tem que saber guiar, adaptar para fazer sentido na realidade deles. Senão também você vai fazer uma mega programação incrível, super atrativa para pessoas que não interessam porque elas não são da sua igreja, elas não são do seu público, enfim, né? Não faz sentido. Mas tem uma coisa, cara, que aí agora o pessoal vai bater, bebe água aí, porque você vai ter que engolir grosso agora. Mas tem uma coisa, Jonathan, que a gente também precisa, né, colocar isso em oração para que seja mudado, é que o povo da igreja não quer trabalhar. Você vai entender onde eu quero chegar. Não quer trabalhar em que sentido? É melhor eu pegar pronto e replicar do que trabalhar para criar algo.
Eu sei que no mundo nada se cria, tudo se copia, mas assim, cara, era incrível. Tocava música domingo. Esse domingo tocava uma música na Hillsong. Domingo que vem tava tocando aqui no Brasil. Só que é o seguinte, né? Se começassem a cobrar direitos autorais, acho que o bicho ia pegar, né? Ó, eu e minha esposa, nós temos um projeto de teatro. A pandemia deu uma abafada aí. Mas o que aconteceu? Olha só como são as coisas. Ela fez Unicamp, fez bacharel e fez mestrado em artes. Eu trabalhei um bom tempo com teatro e com artes na igreja também. Aí, conversando com ela, tudo, a gente se conheceu, Lili Bororó, a gente falou assim, vamos tentar unir as duas coisas. Aquilo que é profissional e aquilo que é espiritual, para a pessoa entender como trabalhar com isso, porque é uma ferramenta poderosíssima, né? Beleza. A desculpa que a gente sempre tinha, e eu tinha na época, talvez até você também deve ter passado por isso, é que um pai de uma adolescente, o pai de um adolescente, não ia permitir ele fazer um curso no Castro Mendes, numa escola de teatro, onde a visão lá é tão liberal que talvez essa moça teria que fazer uma performance nua. Um pai da igreja não ia permitir a criança fazer isso. Aí, como ela não tinha profissionalmente uma visão de teatro, o que ela ia fazer na igreja? Copiar um grupo que estava em ascensão, que é o que até fazem hoje, não vou falar o nome aqui, ia lá e ficava replicando aquilo. E virou desculpa, mas dessa visão de que para fazer teatro é todo mundo de preto, com a cara tudo pintada, e no final vem uma pessoa de branco e acabou, porque tem uma pessoa lá que fica falando mal de todo mundo, que é o diabo, e aí depois, no finalzinho, depois de 1h30 o diabo falando, Jesus vem e fala uma frase e acaba a peça. Sabe? Que criatividade é essa, Jonas? Aí, a gente fez o quê? A gente criou esse projeto para instrumentalizar grupos de teatro. Instrumentalizar. É como se você pegasse uma caixa de ferramentas e falar, Jonas, isso aqui é um serrote. Como que usa o serrote? O serrote usa assim, você afia ele assim, você trava ele assim. O martelo serve para isso, você manuseia assim, assim, assim. A chave de fenda é para esse tipo de parafuso. A chave Phillips é para esse tipo, beleza. Agora, queridão, com todo esse conhecimento, você que vai criar seu móvel aí, né? Todo lugar que a gente chegava, sabe qual era a primeira pergunta? Você tem uma peça para a gente fazer? Não. Queria algo pronto, queria algo escrito, já só para ir lá e ficar batendo texto. Aí teve uma igreja. A igreja nunca fez aquele everything, né? Que se rolava. E a cadeira? E o pecado na cadeira? Você tocava na cadeira e grudava. Eu fiz. Eu fiz. Só que eu mudei tudo. Mas beleza, só para finalizar, para não cortar você. A gente foi numa igreja e dando curso para uma galerinha ali. A galerinha falou assim, Fabrício, e com a minha esposa, falou assim, olha, é meio difícil para a gente essa visão que vocês estão colocando, que a gente tem que ensaiar um bom tempo para apresentar. Porque o nosso líder e o nosso pastor, ele quer uma peça de teatro todo domingo. Porque o discurso dele é que os músicos cantam todo domingo e os pastores pregam todo domingo. Eu falei, deixa eu falar com o pastor. Deixa eu falar uma coisinha pro pastor só. Fale para os músicos parar de copiar a música dos outros. Para de cantar a música dos outros. E pede para todo domingo ter 3 ou 4 composições deles. Aí você vem me falar se eles vão tocar todo domingo. E para o pastor eu vou falar, sai da internet, joga fora seus dicionários bíblicos, seus comentários bíblicos, as suas bíblias de estudo, cai fora, joga fora tudo isso daí. E aí para de ouvir outros pregadores, para de ler livro dos pregadores, e traga algo seu, que foi inspiração de Deus para você. Aí sim a gente pode falar que prega todo domingo, que toca todo domingo. Porque fazer o que está pronto, Jonathan, e ficar replicando é fácil, cara. É errado? Não. Mas Deus deu a capacidade para a gente criar. Então, para mim, o nosso maior problema foi a gente ter deixado essa facilidade entrar. Cara, você acabou de falar... Exatamente, que vira carne de vaca, né? A famosa carne de vaca. Tá sempre lá, aí perde-se o valor. Tanto que é o que a gente fazia na programação. A gente tinha as programações, vamos dizer, normais,
que eram mais comum e tal. Não queria fazer todo sempre especial. Então eu tinha o período normal, até porque senão, se eu sempre faço uma coisa super diferente, perde valor. Porque só vai porque porque eles é estão diferente. acostumados. O dia que você fizer um negócio normal, não presta. Aí ele vai falar, então acho que tá sem unção hoje. É. Nossa, o líder perdeu o Espírito Santo. É. Então, eu tenho o período que as programações que a gente falava que é a programação normal, e eu tinha os momentos no ano que aí eu fazia uma coisa mais que chamava, que atraía, e aí era quando eu conquistava a galera para vir no restante do ano. Porque eu ganhei aqui e aí eu trabalho aqui para ele continuar. Sim. É igual, por exemplo, eu lá nos adolescentes, eu não gostava de ter louvor todos os sábados. Não. A gente só no começo, para incentivar, para eles começarem, até eles começarem a ter um pouquinho mais de credibilidade, mas depois que eles estavam um pouquinho mais fortalecidos, eu falei, não vai mais tocar todo sábado. Vocês vão tocar só quando for realmente motivo especial. Então, às vezes, tinha vezes que eles estavam 3, 4 meses para só então poder tocar. Mas aí também era a programação só deles. O foco era... Aí eles tinham que fazer que a gente chamava de adoração extrema, né? Era o nosso louvorzão, né? Era adoração extrema. Aí era uma programação dos adolescentes só de louvor. Tinha 14 músicas, uma pegada toda. Aí tinha todo o trabalho, fazer cenário, fazer um negócio bem bonito. Depois, eles só trabalhando, ensaiando. E ensaiando todo domingo. Eles ensaiavam de domingo, né? Todo domingo ensaiando. Aí, daqui uns 3, 4 meses a gente vai ter um específico que eu vou fazer tipo um luau. Beleza, aí vocês vão ensaiar pro luau. Pegava lá 4, 5 músicas. Uma das primeiras vezes que a gente tocou aquela música Oceans, né? Oceanos lá. Ainda nem cantava muito aqui no Brasil, então na época a gente pegou uma versão nossa lá. E aí a gente foi num desse que foi meio que um luau que a gente fez. Que versão sua, se vocês só trocaram a ordem das frases? Não é a versão de vocês. Então, né? Essa é a questão. Você percebeu? Está escrito de um jeito, a pessoa inverte a frase, fala que é porque a tradução só daria certo assim, é a nossa versão. Que sua versão que é? Para com isso aí. Ai. Mas eu entendi o que o senhorito quis falar, tá bom? Eu lembro quando eu era adolescente, né? Faz tempo, hein? Começou, mas até faz um tempinho. Pior que faz mesmo. The Hillsong United, que justamente tinha tanta gente gravando música deles que às vezes a mesma música tinha 4, 5 versões diferentes. E aí era um sacrifício que era para ver quem que era o mais famoso para cantar na maioria das igrejas, né? Aí tem uma época que eles mesmos, inclusive, tiveram que criar eles têm hoje não sei, tipo um deles lá, um instituto, sei lá, específico, que essa música que cantar em português, então peraí que tem que ver. Se a nossa equipe, que eles têm uma equipe lá de brasileiros, na Hillsong, na sede na Austrália, que se eles já não tiver uma versão em português daquela música, para ser um padrão, para não correr esse risco de cada hora era uma pessoa com versão diferente. Então, aqui, essa é a versão oficial. Se não tem, falar, traz a sua, manda a sua, que minha equipe vai analisar, ver se está aprovado. Se aprovar, beleza, senão a gente vai mexer para uma forma que a gente funcione, que a gente fala, não, o que vai ficar mais próximo do que significado que o original tem é esse. Então beleza, essa daqui é que você pode cantar. Quer dizer, que padronizar para não ter 5, 6 versões da mesma música em cada língua, assim. Tem uma época que eles criaram esse... E aí entrou aí entrou um outro problema, né? Porque eles que eram um grupo de louvor perceberam que o que eles produziam podia ser consumido, eles abriram mão daquilo que era ministério e virou uma empresa. E depois a gente viu aí o que aconteceu, né? O que a gente estava consumindo, né? Mas não vem ao caso. Mas, Jonatas, olha só. Então... para finalizar, na verdade, aqui, quero até aproveita também até um gancho do que a gente estava falando disso também, né? Vai ser um gancho que aí eu vou pegar o que era para ser o tópico anterior, então vou trazer para agora para finalizar. Também de quebrar o tabu. Porque às vezes a gente pensa, não, mas isso daqui, sei lá, que a gente comentou de Senhor dos Anéis, isso daqui é do diabo, eu não vou usar isso na igreja. Aí que tá, meu irmão, o diabo usa tanta coisa de Deus para desgraçar, por que eu não vou pegar uma coisa desgraçada e abençoar? Até porque eu não vou pregar Senhor dos Anéis, eu vou usar para atrair, para ganhar. Mas espera um pouquinho. A gente vê que Jesus fazia, quebra o tabu, irmão, abre a cabecinha aí. Mas entra naquela coisa,
A pessoa foi pesquisar quem escreveu O Senhor dos Anéis? A pessoa foi lá entender por que ele escreveu O Senhor dos Anéis? Que é um seriado com cunho cristão. Assim como Crônicas de Nárnia. Como que a pessoa vem falar que é do diabo? Só porque não apareceu Jesus ali? Só porque não apareceu a imagem de Deus ali falando com Abraão no Mar Vermelho, abrindo o Mar Vermelho, já não é de Deus? Sabe, é isso que eu não consigo entender, cara. Não consigo entender. O próprio Paulo usou exemplos de mitologia para falar de Deus. Falou, tá vendo, você tem esse Deus, tá vendo esse altar aqui que é do Deus desconhecido? É o Meu meu. amigo, ele tá pegando ali um monumento de mitológico. Ele falou, então, porque o Deus desconhecido não era o nosso Deus. É porque na dúvida eles eram tão, né, fanáticos que, ó, na dúvida, coloca esse altar aqui, porque se tiver algum Deus que a gente esqueceu aqui, vai ser esse. Ele falou, ó, ele aproveitou uma coisa que estava ali, que qualquer pessoa, se fosse hoje em dia, falaria, olha, tá usando ali a estátua que é coisa do diabo. Meu amigo, ele tá usando aquilo que era a realidade que aquele povo vivia para trazer para a realidade de Deus. Sabe o que eu não entendo, João? Então, às vezes a gente tem que quebrar esses tabus também aí, de... Não, mas é a pessoa achar que o diabo é maior que Deus, sabe? Ó, a gente passou por uma escola... Eu ouvia muito assim, ai, nossa, com essas coisas aí que tá fazendo, você tá trazendo o mundo para a igreja. Eu falei, não, é diferente. Pelo contrário. A gente passou por uma escola missionária e o pastor estava contando que na cidade dele teve uma enchente. E o único lugar que tinha, porque era um lugar alto, que não estragou nem nada, foi a igreja dele e a quadra da igreja. E ele falou, gente, é o seguinte, chegou para os líderes ali e falou, o negócio é o seguinte, um monte de gente aqui tinha seus trabalhos, tinha suas obras sociais, que não tinha nada a ver com a igreja, mas eles estão sem lugar para trabalhar. Enquanto a prefeitura não restabelecer todas as coisas, eu vou abrir a quadra para que de segunda-feira fulano e beltrano use a quadra, blá, blá, blá. Aí levantaram a mão. Ô, pastor, mas aí numa dessa, a fulana ali que era da Umbanda vai querer vir fazer trabalho aqui. Ele falou, e qual o problema? Não, mas é da igreja. Qual o problema? Você não crê no Deus que você serve? Eu quero que ela venha aqui e eu vou orar para Deus, mostrar para ela que aqui, aquilo lá não funciona. E a hora que ela vier aqui para fazer o trabalho dela e não funcionar, ela vai querer saber o porquê. E é a hora que eu vou falar para ela que o nosso Deus é maior que os deuses dela. E sabe o que aconteceu, Jonathan? Ela fez 3 sessões na quadra lá. Não aconteceu nada. Ela chegou, pastor, eu não sei o que está acontecendo, mas os santos não estão descendo aqui. Ele falou, é agora. Hoje a mulher está lá na igreja. Por quê? Ele teve a mente aberta. Ele creu no poder de Deus do que no poder do diabo. Né? Mas foi o que você falou, tem que quebrar esses tabus aí. Né? Mas é isso, espero que... A gente conversou, foi mais um bate-papo mesmo, mas era compartilhar um pouquinho disso. Espero que tenha ajudado aí o pessoal um pouquinho a quebrar o tabu de achar que a inspiração tem que ser uma pessoa super criativa. Não, você só precisa saber usar as coisas que... As ferramentas, como a gente falou aqui, as ferramentas que você tem, que você está buscando. Mas você tem que buscar, é o seu trabalho de buscar e conhecer o público que você quer falar. E virar a chavinha, né? E virar a chavinha. Eu deixei de ser criativo. Não é que eu preciso ser criativo. Queridão, você nasceu criativo. Você deixou de ser criativo. E é deixar-se permitir que o senso criativo de Deus, né? Não teve até aquela época lá, que teve aquelas matérias, como que chamava o negócio lá? Estava falando da criação, os caras começaram a inventar outro nome, que era não sei o que lá, criativo. Não é insight, é outra coisa. Não é insight criativo, é outra coisa. Eu não vou lembrar. Cara, eu também não vou lembrar. Eu puxei aqui, mas não vou conseguir lembrar. Mas tudo bem. É isso aí. Mas é isso aí. Vocês entenderam. Vocês entenderam? Então tá ótimo. Se não entendeu, vocês pesquisem aí e entendem depois. Depois pesquisa. Mas o que eu quero dizer, que o próprio Deus é criativo. Pega lá o Instagram do Reino 360, que na hora que ele lembrar, ele vai postar lá. Ele vai postar lá. Pronto. Mas o Deus que nós servimos é criativo. Sim.
Sabe? A gente fala que nós somos imagem e semelhança dele. Então, existe em nós aquilo que existiu nele para criar todas as coisas. Uhum. E a gente tem a criatividade para isso. Mas será que a gente quer gastar tempo para realmente colocar isso em prática? Tanto que aqui eu falei a parte prática daquilo. Agora, tem uma parte que eu julgo que como cristãos não precisa nem falar, mas vou falar para dizer que não falou. Irmão, tem também a sua parte ali de oração, de busca a Deus, de leitura da palavra, que, irmão, é imprescindível para você como cristão fazer qualquer obra. É que eu acho que isso é tão básico que às vezes eu acho que é desnecessário. Mas eu pensei agora, falei, eu vou falar, porque senão depois é capaz de falar que eu não tô nada, que eu nem pareço crente. Falei, irmão, é óbvio que cada uma dessas programações eu tinha inspiração, mas antes de eu fazer, eu ia, eu orava, eu pedia para Deus luz, eu pedia, falei, tanto que às vezes, justamente que eu queria falar sobre um determinado assunto, eu falava, como é que eu vou fazer esse assunto ser atrativo? E eu começava a orar, buscar, muitas vezes fazia jejum, pedindo para Deus dar uma luz, e aí justamente era alguma coisa que eu assistia, ou que eu via, ou que eu ouvia, que aí Deus, por causa da minha busca, ele falava, ó, você não queria isso aqui, ó, usa isso aqui, ó, pá. Porque eu já estava numa busca, então, na dúvida, né, vamos falar, o pessoal às vezes falar, porque, né, eu acho que o mínimo para qualquer cristão é você ter uma vida de oração, de busca, já que você quer, pô, eu quero fazer um trabalho diferenciado no infantil, no meu ministério, no meu trabalho, enfim, onde você estiver, no teatro, pô, eu estou buscando, eu quero escrever um roteiro próprio, escrever uma coisa nova. O primeiro passo nosso como cristão é começar a buscar e pedir a luz de Deus. Aí o restante você vai fazendo também, aí Deus vai fazer com que esse restante funcione, e aconteça, e faça sentido, e tenha a inspiração dele também ali por trás, né? Então é o básico ali também, né? Mas é isso aí. E é isso que às vezes também está faltando, o aguardar essa resposta. A resposta não vem, eu faço do meu jeito, Uhum. né? Mas, Jonathan, eu agradeço, porque você veio falar de algo que você viveu, vive, né? E vai continuar vivendo, porque tá vindo mais filmes aí, tá vindo mais séries aí para você. Sim, exatamente. Mas que Jogos, esses dias eu fiz uma atividade lá com os meus alunos da escola bíblica, que foi do jogo que eu vi, uma gameplay. Aí, e é aí que eu falo, é estar com a mente aberta e entender que é possível você extrair coisas daquilo do seu cotidiano também, né? E que fique essa visão para você que está aí assistindo, independente do seu cargo na igreja, independente se você tem cargo ou não tem, mas leve isso para a sua vida, que é possível a gente ter criatividade, porque nós somos criativos, nós desaprendemos a ser criativos. A inspiração está em nós, porque o sopro de vida, o espírito dele está em nós. A gente só precisa se abrir para isso, né? Se abrir. E a gente viu aí quantas coisas o Jonathan conseguiu fazer, às vezes abrindo mão da vontade dele, né? Até cantar pagode ele cantou não gostando, né? Para quê? Para incentivar e para potencializar aquilo que outras pessoas tinham de bom para fazer, né? Então eu vejo que o que falta hoje na igreja, além de, lógico que ela tem que cuidar da palavra, da oração, do jejum ali, tem que cuidar daquela parte totalmente eclesiástica, vamos dizer assim, não tem que se perder, né, para as coisas do mundo, como muitas pessoas têm medo, mas ter uma mente aberta no sentido de que tem coisas criativas que eu posso fazer para fazer essa roda girar. E vendo o potencial de cada um, né? Mas não, por necessidade e não por propósito, as pessoas são colocadas em lugares que não é para elas estar. Você já percebeu isso ou não? Tem muitas pessoas que estão exercendo uma função que só falou sim porque foi o pastor que disse que queria, não sabe falar não está contente com aquilo, mas continua produzindo, só que não está fluindo conforme deveria fluir. Né? Mas, meu amigo, eu lhe agradeço por ter aceito o desafio, por ter voltado, e nós vamos finalizar por aqui. E eu quero pedir, em nome do canal, que Deus continue dando a você essa capacidade, essas inspirações, que você continue fluindo em criatividade, né? Que Deus permita que essa criatividade ela só flua de você. E outra, faça sucessores, meu querido. Crie sucessores. Crie esse espírito nas pessoas, que elas entenderem que elas são criativas, que elas podem receber inspiração, que elas podem fazer diferente. Porque se amanhã ou depois
o Jonathan faltar, quem vai continuar com essa pegada? Então agora você já viu que dá certo, mas agora você também tem que se preocupar em criar sucessores. É o legado, né? Deixar o legado deixa, aí. o legado que você trabalha para existir, exato. Amém. Meu querido, então é isso. Aí. Muito obrigado. Deus abençoe você, abençoe sua família. Agradeça a esposa por ter emprestado você para a gente mais uma vez. E nós vamos nos despedindo por aqui, meu querido. Jonathan, muito obrigado, viu? Valeu, rapaz. Falou, tchau. Abraço, tchau.